Oi pessoal, tudo bem, gente? Eu fiquei bem receosa, confesso, se eu continuava ou não com esse canal. Se vocês voltarem nos meus vídeos, vão perceber que eu comecei esse canal quando eu tinha 15 para 16 anos. Então é uma pegada totalmente diferente, tenho reflexões totalmente diferentes. O foco do meu canal sempre foi vlog. E agora com essa jornada eleitoral, eu pensei bastante se eu apagava tudo e deixava pra lá ou se eu continuava. Os últimos vlogs meus, eu acredito que eu tenha tipo 18 para 19 anos, hoje eu tenho 20. Mas enfim, eu sou a mesma pessoa, só que mais madura, então achei válido continuar para honrar também as coisas que eu já vivi e os sonhos que eu já realizei. Vou continuar postando os vlogs da minha vida pré-eleitoral, mas vocês vão entender, vocês vão pegar a manha. Para iniciar essa nova fase no canal, eu trouxe aqui algumas perguntas que vocês me fizeram no Instagram. Não vão caber todas aqui nesse vídeo, mas se vocês gostarem do formato, eu trago novamente. O Iago perguntou, qual a sua linha econômica? Eu sou uma liberal muito convicta. E para tudo na minha vida eu acredito que seja assim. Você não pode falar que é uma coisa e depois ter uma postura totalmente contrária. A Rafaela perguntou, como você começou a estudar política? Essa vai ser uma pessoa muito abordada aqui nos vídeos, que é a minha mãe. Ela conheceu o MBL em 2014 para 2015 e desde lá o coração dela ficou totalmente incendiado pela busca pela liberdade, né? E já em 2016 a gente foi para as manifestações para impeachment da Dilma e desde lá eu fiquei apaixonada. Flertei com o bolsonarismo, aliás, fui muito bolsonarista. Eu acreditei mesmo que esse era o único caminho para a direita vencer, arará. Enfim, depois de muitas decepções, eu percebi que as únicas pessoas que se mantiveram íntegras realmente foi o pessoal do MBL. E é por isso que, depois de estudar muito com a minha mãe, a gente brinca que as famílias comuns falam no jantar sobre como foi o dia de cada um, sobre seus sentimentos, sobre reclamação, enfim, mas a gente fala sobre política. Meu pai é um homem mais conservador, meu irmão tem visões mais ligadas à esquerda e eu e minha mãe somos liberais, assim, muito indignados. Então é um debate bom aqui em casa. Eu amei que essa pergunta aqui foi muito direta ao ponto. O João perguntou, o que você faz da vida? João, antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu sou uma filha de Deus. Então eu acredito desde que eu me converti que nada que eu faço é por acaso. Tudo, seja ser filha, seja ser namorada, seja ser política, seja no meu trabalho privado, tudo que eu faço é pra glória de Deus. E tem um propósito muito maior do que eu nisso tudo. Mas acredito que o cerne da sua pergunta seja em que eu trabalho, né? Eu tenho uma loja chamada Frizz, uma loja online. E assim, eu sou muito apaixonada por moda, muito mesmo. Desde pequenininha eu era aquela menina que andava com estampa diferente, sabe? Oncinha, com bolinha, e era isso aí. E eu fiz por um tempo moda na USP, mas logo percebi que o meu chamado deveria ser maior que isso, para tocar outras pessoas. E por isso eu entrei na política e agora sou pré-candidata a deputada estadual. É realmente com muita dor no coração que eu tenho pensado em fechar a loja para realmente poder focar minhas forças e também angariar fundos mais palpáveis assim para minha campanha. Então é muito triste, eu tô com muita dor no coração, mas eu acredito que realmente seja um esforço digno do Brasil. A luta do Brasil é maior do que o meu sonho pessoal. O Cauê perguntou, concorda com a total ruptura do MBL com o Bolsonaro e o bolsonarismo? Concordo. Sinceramente, eu tenho lugar de fala aqui, porque eu já fui uma bolsonarista muito assídua. E realmente eu achava que tolos eram aqueles que propunham uma ruptura dentro da direita. Então, é a conservadora versus liberal. Mas hoje eu acredito que esse seja realmente o melhor caminho. Quando eu acreditava no Bolsonaro, eu acreditava que ele ia trazer liberdade para o Brasil. Mas o que ele tem mostrado dia após dia é que, se for preciso negar a liberdade para o povo, para que ele se safe e safe também sua família, ele vai fazer. E isso não é uma postura de um liberal, muito menos de um cristão. Então, assim, ele mente tanto na fé quanto na ideologia política.
essa pessoa não é digna da minha luta, do meu esforço, eu não vou pedir anistia para ele. Sendo que ele nunca vai colocar o povo em primeiro lugar, vai sempre colocar a segurança dele e da sua família. E isso não vale a pena. Um presidente não pode fazer isso. É a nação acima de tudo. O Ferreira perguntou se eu já fui para outro país. Na verdade, não. É um sonho que eu tenho, mas que teve que ser adiado também por causa da candidatura. E, gente, tudo bem. Eu acredito que os esforços necessários são sempre válidos e mais pra frente o Senhor vai realizando nossos sonhos. Ele também perguntou qual a melhor idade da sua vida, qual o seu propósito e o que pretende fazer caso seja eleita. Muitas coisas. Mas a melhor idade da minha vida eu acredito que seja essa. Desde que eu me converti, o Senhor tem se mostrado tão bom, ano após ano. Então, a melhor idade é sempre a próxima. E eu tenho amado isso. Em relação ao meu propósito, como eu disse, eu sou cristã. Isso deveria reger a vida de todos os cristãos. Ame o teu Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Então, assim, tudo que eu fizer dentro ou fora de uma eleição aponta para isso. Então, o que eu poderia fazer sendo professora? Cuidar do melhor jeito dos meus alunos, entregar excelência naquilo. E como gestora pública, a mesma coisa. Então, como amar essas pessoas? Como glorificar o nome de Deus? Trazendo educação de qualidade, trazendo acesso à saúde, fazendo aquela família prosperar, tirando mulheres de situação de violência. Enfim, independente do que eu faça, vai ser o melhor, porque Cristo merece isso. O Rafa perguntou qual a minha denominação. E realmente eu não acredito muito nisso. A igreja que eu frequento não tem denominação nenhuma. Nós não somos batistas, não somos assembleanos, nada disso, porque a gente acredita que a igreja de Cristo é um só corpo. Então, eu sou da mesma família que assembleanos, eu sou da mesma família que os batistas, eu sou da mesma família que todas as outras igrejas, é um só corpo. E nós não devemos obedecer nenhuma demagogia que saia da Bíblia. O nosso alvo principal é glorificar ao Senhor, servir as pessoas, e tudo isso não pode ir nada menos nem nada mais do que está escrito na Bíblia. Você fez faculdade? Se sim, qual? Na verdade, assim que eu terminei o colégio, eu comecei a cursar moda na USP, e por mais que eu goste muito de moda, eu percebi que até então, naquele momento, eu não ia conseguir cumprir em totalidade o meu propósito, e eu me senti reduzida, sabe? Então, abandonei, continuei trabalhando com moda, mas parei de cursar a faculdade. E mais pra frente eu decidi, então, cursar alguma coisa que tivesse relacionada à política. Me inscrevi para uma faculdade que é particular e não tem nome renomado, mas até então é o que cabia na minha realidade. E nessa semana mesmo, acabei de passar na Unifesp, para o curso de Ciências Sociais, que é o que casa bastante, né? Então ainda tô na dúvida se eu prezo mais pela facilidade de fazer uma faculdade que vai tomar menos tempo, justamente na hora que eu preciso focar na campanha, ou se eu vou para uma faculdade que vai me trazer mais benefício a longo prazo. Eu ainda tô pensando, gente. A pergunta do Nick é: qual o seu pensamento sobre criptomoedas? Então, gente, é uma coisa boa, mas antes de mais nada, não podemos ser idiotas. Então, eu vi muita gente perdendo dinheiro porque quis se aventurar inconsequentemente nesse mundo. E não é assim. As coisas têm que seguir ordem e responsabilidade. Mas vamos lá. Eu, pessoalmente, prefiro colocar o meu tesouro dentro de uma moeda onde independe da gestão mundial. Então, independentemente se o Brasil vai bem, ela continua. Se a Europa vai bem ou mal, ela continua lá, estabilizada. Do que colocar o meu dinheiro em real, que um dia tá valorizado, outro dia pode despencar de uma hora para outra. Então, realmente, eu prefiro algo que não pode ser controlado pelo governo do que o real ou até mesmo o dólar. Inclusive, alguns países já têm colocado parte da sua reserva do tesouro em bitcoins ou criptomoedas. E, claro, quem lidera esse ranking é os Estados Unidos, mas a China, se eu não me engano, está entre os 5 primeiros. Então, quão simbólico é isso, né? De que um governo que não dá liberdade social, mas já entendeu que a liberdade
econômica e a estabilidade dela tem que ser prioridade para uma nação dar certo. Espero que vocês tenham conseguido conhecer um pouquinho mais de mim e espero mais ainda que vocês tenham gostado do que viram. Mais pra frente eu quero fazer um vídeo mais voltado pro lado político do que pessoal, então fiquem à vontade para encherem a aba dos comentários. Grande beijo. Tchau!